Graça e paz, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Olha aí, estamos chegando ao final do nosso curso, né? Eu mudei o nome do curso aí no andamento do curso. Estou chamando de Aceleração de Líderes. Glória a Deus pela tua vida. Se você não assistiu às outras aulas, assista. Eu estou muito feliz por poder participar desse curso. Eu também aprendi, recebi muito entendimento da parte de Deus, estudei mais, busquei mais, orei mais, e o Senhor nos deu entendimentos novos, coisas novas, coisas que eu nunca tinha pregado ou estudado. O Senhor nos acrescentou aí e foi bacana. Está registrado aí, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, e hoje é a 5ª aula, olhando para o futuro. Nós vamos, nessa noite, dar uma olhada para o futuro, buscar entender o que Deus tem para nós daqui 10, 15 anos. Então, a gente costuma chamar isso de revelação, não é? Eu tenho buscado a Deus nisso, eu tenho orado, eu tenho tentado vislumbrar, enxergar algo relacionado ao futuro, para que nós possamos nos posicionar hoje, para que nós possamos dar os passos certos hoje, para semearmos hoje e lá na frente colhermos. Então, o texto de Romanos, o capítulo 12, é um texto aí que você já conhece e ele traz uma instrução muito importante acerca disso. Romanos o capítulo 12, o versículo 2, diz assim, ó: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, nós temos 2 desafios aqui. Um é não se amoldar ao padrão do mundo, e o outro é renovar a nossa mente. Então, um é não se enquadrar com o mundo e o outro é não viver a rigidez. Nós precisamos nos renovar sempre. Então, nós não podemos entrar numa parada de rigidez, numa parada de não, sempre foi assim e tem que ser assim, esse é o nosso jeito, esse é o nosso método, essa é a nossa forma, né? Nós temos que tomar esse cuidado. O texto nos fala que nós precisamos nos desafiar a renovar a nossa mente, a buscar um entendimento celestial de cada momento que estamos vivendo. Então, a nossa sociedade está em mudança, né? Nós estamos borbulhando em mudança. Quantas mudanças? Muitas mudanças. Sequer ainda percebemos as tantas mudanças que estão acontecendo. Mas há quem diga que em um ano evoluímos 10, né? Andamos a passos largos 10 anos. Em um ano evoluímos 10 anos. Então, nós não podemos entrar numa parada de rigidez e torcer o nariz para o novo. Sabe por quê? Porque ele vai acontecer. Nós seremos atropelados. Nós vamos ficar à margem, né, da sociedade, à margem das decisões, à margem de uma posição de influência. Vamos ficar pelo caminho. Então, nós precisamos nos renovar sempre, e este é o nosso desafio. Quando a gente fala de renovar, né, alguém fala, não, mas a palavra de Deus não muda, e é isso mesmo, a palavra do Senhor não muda, princípios não mudam. E quando a gente fala de renovar, nós estamos falando de ter a mente aberta para novos canais de comunicação, novos métodos de trabalho, novas linguagens, novas abordagens, mas os princípios não mudam. O Mateus 24, 35 diz, a palavra do Senhor Jesus diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão, não vão passar.
Então, aquilo que é Bíblia, aquilo que é princípio, isso não muda e jamais vai mudar, não é? Então, quando eu falo em renovar a mente, né, renovar o nosso entendimento, renovar os nossos métodos, estar antenado naquilo que está acontecendo, viu? Nós não estamos, fala para o teu irmão, não estamos falando de ressignificar a Bíblia, entende? Não, nós estamos falando em continuar pregando os princípios da palavra de Deus, mas com uma linguagem nova, com ferramentas novas. Olha que coisa fantástica, não é? Você está recebendo essa mensagem através de uma ferramenta nova, não é? Que já não é tão nova. O YouTube talvez já tenha aí uns bons anos, aí, 15 anos talvez, 20, sei lá, né? Mas coisas novas estão surgindo todo dia e nós, como igreja, precisamos estar antenados, né? Então, a Bíblia não muda. Quando eu falo de renovar sempre, nós precisamos ter isso em vista. O impressionante é assim, na história da igreja, e eu vou recorrer aqui à história do meu pai, né? O meu pai fez parte de um momento revolucionário da igreja evangélica. A igreja evangélica, meu pai gostava de música, né? Meu pai é filho de músico, e a igreja evangélica, na época dele, né? Lá no final da década de 60, o que se tinha na igreja era piano e órgão. Era isso. E o meu pai participou da revolução que foi trazer para a igreja o violão, né? O violão era uma coisa assim era abominável, né? Tinha muito vínculo assim com os hippies. Parecia os hippies de Jesus. Meu pai contava isso, assim, que as pessoas achavam que o movimento hippie estava entrando na igreja e houve grande resistência, não é? Mas a história caminhou e o violão fez parte do culto de adoração ao Senhor. Os princípios não deixaram de ser pregados. O que mudava, as músicas que adoravam a Deus não deixaram de ser cantadas. O que mudou foi um instrumento apenas, né? Logo descobriram que o violão não fazia um som capaz de se ouvir em todos os lugares da igreja. Então meu pai participou de mais uma revolução, que foi trazer a guitarra elétrica, entende? E muita gente se escandalizou, não é? Dificuldades de entender que aquilo não é perder princípio, aquilo é simplesmente um novo método, uma nova ferramenta. Meu pai também viveu mais uma revolução, né? Quando chegou para dentro da igreja a bateria, e ele assimilou isso muito bem e correu tudo muito bem, mas quando chegou na igreja, lembra da guitarra elétrica que ele participou da revolução? Quando chegou na igreja esses pedais e que fazia a guitarra, aquela guitarrinha que ele tocava, ficar com distorção, e o som ficou pesado, o som ficou de rock, e os irmãos queriam balançar, ele já não concordou. Ele falou, Então, queridos, nós temos uma dificuldade danada. Todo revolucionário, você pode recorrer à história, todo revolucionário tem dificuldade de assimilar novas revoluções. E isso eu e você precisamos renovar a nossa mente, para que nós possamos participar de todas as revoluções, de todos os moveres que o Senhor tem para nós. Então, nós estamos vivendo um momento de grande transformação, a iminência de um avivamento, a iminência de algo novo da parte de Deus, e nós precisamos estar com a nossa mente aberta para podermos participar do algo novo que Deus está para fazer. Senão, se a gente entrar numa parada de rigidez, nós vamos parar no caminho. E infelizmente, muitas igrejas que foram impactantes na história desse país, na década de 60, na década de 70, por ignorar esse texto de Romanos, de renovar a mente, de se adaptar a novos métodos, mantiveram os mesmos métodos e hoje estão ultrapassadas, à margem do caminho, foram influentes, impactantes, mas hoje não são mais influentes. Por quê? Porque perderam esse time, perderam o mover do Senhor, não conseguiram assimilar os novos moveres do Senhor. Então Deus é muito dinâmico e nós precisamos estar atentos acerca disso. Então, hoje, né, a nossa revolução, hoje a nossa igreja tem parede preta.
Olha que, viu, isso é inconcebível na década de 80. Uma igreja de parede preta, completamente esquisito. Mas vem aqui comigo, mudem alguma coisa para nós. Os princípios da palavra de Deus têm sido pregados da jeito que tem que ser. Pronto, é simplesmente uma parede preta, né? Hoje nós temos igrejas que não tem mais um púlpito de madeira como a gente ainda tem, mas eles têm uma prancha de surf. Muda alguma coisa? Não muda nada, porque eles continuam pregando a palavra de Deus. É simplesmente um apoio de Bíblia. Hoje eu estou usando uma mesa, no domingo à noite eu uso o púlpito, e os irmãos usam o que tem, entende? Então nós precisamos estar com nossos olhos espirituais bem abertos e com a nossa mente disposta a viver algo novo da parte do Senhor. Senão, meu irmão, nós vamos ficar resmungando à margem do caminho, não é? E Deus não tem isso para nós. Então aqui tem uma frase boa, parece uma frase de previdência privada, né? Não devemos temer o futuro, precisamos nos preparar. Nós não devemos temer o futuro. Aliás, quem teme o futuro é quem está muito apegado ao presente, está muito apegado aos métodos, à forma, né? E nós não devemos temer. O que nós precisamos é estar dispostos a nos preparar para receber algo novo da parte de Deus e fluir nesse algo novo, dar chances para Deus nos usar de outras formas, né? Então, quem não renova acaba ficando preso no passado. Eu e você precisamos avançar, eu e você precisamos viver experiências novas com Deus, participar desse novo mover que Deus tem para as nossas vidas. Eu mesmo, né? Já compartilhei com vocês, eu e minha esposa, trabalhávamos com jovens e imaginávamos que seríamos e que faríamos isso o resto da vida, né? Não passava pela nossa cabeça que um dia a gente ia estar aí à beira dos 50 anos, né? Já imaginou isso? Trabalhando com jovem ainda não tem cabimento, não é? Mas a gente achava que essa era a nossa vida, para o resto da vida. E Deus mudou o nosso ministério. Então ter essa percepção foi dolorida, não é? Mas a gente conseguiu, e nós precisamos ter essa flexibilização em nós para se adaptar a algo novo que Deus está para fazer. Bom, quero enumerar aqui algumas mudanças à vista, não é? É lógico, deve ter muitas outras mudanças, com certeza teremos muitas outras mudanças, boas e ruins, mas aqui eu quero enumerar algumas delas para que nós possamos já antever e já ir nos preparando, não é? Não precisa ter medo do futuro, precisa se preparar para ele. Então nós temos aqui o primeiro desafio. O primeiro desafio será com relação ao público. Tudo me leva a crer que teremos um público com idades muito distantes. A população brasileira, ela está envelhecendo, e eu imagino que uma igreja daqui a 15, 20 anos, teremos uma igreja de pessoas acima de 60 e pessoas com idade em torno de 30 anos. Né? Se você pegar aqui, por exemplo, a minha família, né? Daqui 15 anos eu vou ter 61 anos, e o meu filho Samuel vai ter 25, a minha filha Bia vai ter 30. Então nós vamos ter um público de idosos, né, que já não gostam desse termo, mas lá daqui 25 anos não vão gostar mesmo, né? Mas de gente sênior, acima de 60 anos, e nós vamos ter uma galera grande em torno de 20 a 30 anos, e nós vamos ter o desafio de pregar um evangelho que venha a atingir esses dois públicos. E veja que são públicos com interesses diferentes, com motivações diferentes, com sonhos diferentes, não é? E nós vamos ter esse desafio. Então, é uma primeira observação que o futuro nos reserva. Nós precisamos entender que em breve, assim como hoje nós ministramos para jovens, famílias jovens, né? Que tem filhos pequenos, isso vai envelhecer, e nós vamos então ter
pessoas idosas e pessoas de meia idade, aí 30 anos, né? Não é nem meia idade, mas com 30 anos, nós vamos precisar trabalhar com isso. A outra observação que é muito clara é o seguinte: nós vamos viver, já estamos vivendo, né, uma aceleração na tecnologia. Então o celular, se você pegar um celular hoje, ele aglomerou um monte de outras mídias dentro dele. Até pouco tempo a gente tinha rádio, a gente tinha máquina fotográfica, a gente tinha um monte de coisas, a gente tinha calendário, a gente tinha agenda eletrônica. Você tinha, né, Robertão? Fala a verdade, agenda eletrônica. Eu tinha, era muito charmoso, assim, muito estiloso abrir agenda, não é? A agenda eletrônica, que armazenava 199 contatos. Olha que beleza, né? Hoje, então, enfim, o celular, queridos, ele abraçou isso tudo e a tecnologia vai aumentar cada vez mais. E nós, como igreja, nós precisamos estar antenado nisso. Nós precisamos perceber isso e investir nisso. Não é? Quem esteve lá no Descende no ano passado, né, através de um aplicativo de celular, a gente marcava presença. Através de um aplicativo de celular, lá tinha os avisos, as notícias, as informações acerca do evento. Você fazia a oferta através desse aplicativo. Você respondia a um apelo de salvação. O pregador está lá na frente convidando as pessoas a aceitar Jesus, e você abria o celular e clicava num ícone lá, numa caixa lá, dizendo: eu recebo Jesus. Né? E você clicava no Eu Recebo Jesus e já recebia contato de outras pessoas para te fazer o discipulado. Você respondia lá: eu quero receber um treinamento para ser um missionário na minha escola, na minha cidade, eu quero ser enviado, entende? Então isso foi impressionante. E nós precisamos estar antenados nisso, porque isso vai aumentar. E nós precisamos tirar proveito disso. Tirar proveito. Então, queridos, pregar no YouTube, pregar no Instagram ao vivo, é o mesmo que o meu pai fazia lá na década de 80, é pregar na praça. As pessoas não estavam na praça para ouvir o meu pai. Não estavam, eles estavam passando, transitando para lá e para cá. Mas ele chamava a atenção dessas pessoas e pregava, falava, recebia 5 minutos da atenção delas. E ele pregava em 5 minutos. Parecia o homem da cobra. Quem mora em São Paulo, na região da Grande São Paulo, conhece disso, né? O cara cria uma história e ele consegue segurar as pessoas ali por 10, 15 minutos, né? Meu pai era um desses e pregava acerca de Jesus. Mas hoje, pregar na praça é um desafio. Nós, como igreja, nós precisamos encontrar um ambiente para pregar o evangelho online, sem tantos distrativos, sem tantas distrações. Entende? É um desafio. A outra coisa que nós temos um grande desafio é o seguinte: o distanciamento social não vai acabar. Não vai acabar. Isso vai virar um estilo de vida para muita gente, desculpa para muita gente, viu? As pessoas não vão deixar de se aglomerar para festas, para churrasco, para baladas, não vão. Mas quando recebem um convite para estar na casa de Deus, para receber um treinamento, para participar de um curso, eles vão torcer o nariz. Vai ter aglomeração. Entende? Então nós precisamos. Isso aqui veio para ficar. E nós precisamos desenvolver métodos, ferramentas adequadas para sermos eficazes e alcançar essas pessoas também. Não é porque elas não querem que a igreja vai virar as costas para elas. Não é porque elas não vêm até as nossas igrejas, os nossos templos, os nossos salões, que a gente vai abandonar. Nós precisamos desenvolver métodos, ferramentas atualizadas, eficazes para alcançar essas pessoas. Está aqui, escreve aí: o distanciamento social não vai acabar. Os nossos cursos online, nós precisamos nos adequar cada vez mais rápido, porque isso vai bombar. E nós precisamos estar atentos a isso.
Se a gente ficar torcendo o nariz, outros assimilam e levam, né? Seitas e outras baboseiras tantas acabam usando esse canal, e nós, como povo de Deus, ficamos à margem disso aí. Outro ponto importante: as doenças da alma. Depressão, ansiedade, desejo de suicídio, tentativa de suicídio e essas gamas todas, né? Inferioridade, enfim, essa gama toda de doenças da alma, isso já é uma realidade, já tem aumentado e muito, não é? E cada vez mais isso vai crescer. Por quê? Porque as pessoas estão, né, nessa parada de distanciamento. Já não se tinha um relacionamento profundo antes de pandemia, já não se tinha conversas relevantes, era tudo muito superficial, era tudo muito fútil, e isso está aumentando e as pessoas estão adoecendo, né? Essas pessoas, boa parte delas, vão buscar por tratamento médico, vão buscar por tratamento espiritual, vão buscar por tratamento psicológico, vão buscar tratamento na igreja, vão buscar de alguma forma se curarem. E eu e você precisamos participar, nós precisamos estar preparados, precisamos saber como tratar, como receber. Nós precisamos, pelo menos, saber entender o que está acontecendo, não menosprezar, não criticar, não falar, você é um fraco, não, entende? Receber, assimilar a demanda e pelo menos indicar para um departamento da igreja, para um grupo da igreja, para um curso da igreja, que vai receber essas pessoas e vai ministrar a palavra de Deus, visando cura, visando restauração, visando a cura da alma. Então, escreve isso aí, vai aumentar muito. E nós precisamos, parece que esse é o nosso DNA. O Senhor nos chamou para isso aqui. E nós precisamos nos tornar mais especialistas, mais preparados, mais competentes, tanto pelo estudo quanto pela unção do Espírito, para recebermos essas pessoas. Vamos lá, o que mais? Mudanças à vista. Aqui não é muita mudança, né? Já é um avanço daquilo que já acontece. Na verdade, é exatamente tudo isso aqui, é exatamente isso, né? É um avanço daquilo que a gente já está experimentando. E aqui, queridos, o engano. O engano estar enganado é pior do que estar perdido. Entende? Eu tenho essa consciência muito clara. Alguém que está perdido, ele nunca se conforma. Viu? Né? Imagine você dirigindo um carro e você está perdido. Você para numa esquina e pergunta, viu, como é que eu faço para pegar a Bandeirantes? Como é que eu faço? Viu? Eu não encontrei a primeira direita ou a segunda direita, né? E você é insistente pela busca por uma saída. Agora, o que está enganado, não. O que está enganado, ele acha que chegou, ele acha que está bem posicionado, ele acha que sabe, mas não sabe. Então, queridos, o engano, a pregação do engano, ela já cresceu muito, ela já alastrou, mas vai alastrar mais ainda. E o discurso é esse: você é o cara, tudo o que você precisa está em você. O que precisa mesmo é desenvolver o que tem dentro de você. E vai colocar um Deus aí no meio, né? Tudo o que você precisa é desenvolver aquilo que Deus deu para você. Porque tudo o que você precisa, você tem. É só trabalhar. Você é o Deus de você mesmo. Entende? A ideia é essa. A ideia é essa. Vamos desenvolver a melhor versão de você. Não tem problema. Mas o discurso é: vamos desenvolver a melhor versão de você, sem Deus, sem palavra de Deus, sem Bíblia, sem arrependimento, sem Espírito Santo, sem Deus. Um evangelho firmado no bem-estar, firmado no desejo do homem, centrado no homem, né? Uma coisa muito forte, e que vai levar muita gente, porque as pessoas vão ser levadas a acreditar nelas, e nós precisamos mesmo, mas aquela parte de Deus no projeto, isso não. As pessoas vão ficar nas suas competências, nas suas habilidades, no que Ele pode,
e não naquilo que Deus pode. Enfim, isso aqui vai aumentar. Uma outra coisa, também por outro lado, né, um tempo de extremos, a gente sempre prega isso, vai ter uma enormidade de pessoas buscando por uma experiência, né? Essa palavra experiência, você já pode reparar que as mídias já têm usado, não é? Ninguém vende mais um lanche, ele vende uma experiência com lanche gourmet. Venha experimentar, entende? Repare isso. As pessoas vão buscar por uma experiência com Deus. E você pode dizer, glória a Deus, porque o nosso Deus é sobrenatural. Essas pessoas vão buscar, por N motivos, algo real, algo transformador, algo vivo em Deus. E eles precisam encontrar mudanças à vista. As pessoas não vão mais buscar um evangelho filosófico. Quer dizer, este público, né? Este público não está buscando por um evangelho filosófico. Não estão buscando por um ensino, não. Eles estão buscando por uma experiência viva, real com Deus. E eles precisam encontrar. Eles precisam se deparar com um Deus sobrenatural, um Deus vivo, um Deus que fala, um Deus que revela, um Deus que faz. Não é? E precisam encontrar. E que nós sejamos esses. Então, enumerei aqui algumas mudanças que percebemos à vista. Não é? Imagino que você também já percebe algumas dessas mudanças e anota, porque nós precisamos nos preparar para aquilo que vem à frente. Virando a página, aqui está algumas habilidades da igreja que avança, de uma igreja que conquista, da igreja do futuro. Percepções, meu irmão, percepções. Mas nós precisamos buscar mais em Deus, mais revelação, mais entendimento, para conquistarmos, para avançarmos num tempo de escassez, num tempo de dificuldade, num tempo em que muita gente vai ficar reclamando e choramingando. Nós, através de revelação do Espírito Santo, através de direção de Deus, precisamos nos preparar para chegarmos forte. Nesse tempo. A primeira coisa, a primeira marca, né, a primeira competência, a primeira habilidade dessa igreja que avança é firmeza na palavra. Firmeza na palavra, viu? A palavra é inegociável. Nós podemos chegar até 2300. O ano de 2300, se o Senhor Jesus não vier até lá, viu? Esse livro que você tem aí vai continuar sendo a palavra de Deus. Não sei se vai ser livro, se vai ser digital, não sei como é que vai ser, mas viu? Isso vai continuar sendo palavra de Deus, isso vai continuar sendo algo que direciona a vida do povo de Deus. Então, firmeza na palavra. Só que é o seguinte, essa geração a atual, não estou nem falando do futuro, a geração de hoje, estudiosos já dizem, queridos, que essas pessoas, elas conseguem prestar atenção, no máximo, a uma pregação, a uma aula expositiva. O tempo máximo de atenção dela e frutífero, né, é de 28 minutos. Depois disso, ele se desliga. Eu já estou falando mais de 28 minutos, né? Imagine, essa geração já tem dificuldade de assimilar isso daqui para frente. Entende? Então, o que vamos fazer? Nós precisamos buscar por ferramentas, por linguagem, por métodos, para continuar pregando o evangelho, que é a verdade, que é poder de Deus, mas de uma forma eficaz. Não dá mais para eu pregar, né, 1 hora. Para você dá, porque você é forte, né? Você é valente. Mas tem uma geração que nós precisamos nos atentar para isso. Está aí, está sentado nas nossas igrejas. 28 minutos de atenção, depois disso eles vão embora. Fica só o corpo, fica só a casca. Outra marca, outra habilidade da igreja que avança, é aquilo que nós já conversamos aulas para trás. É a unidade dos diferentes. Cada dia mais nós vamos precisar de gente diferente, com competências diferentes, com preparos diferentes para integrar os nossos ministérios. Cada vez mais. Ocorre uma especificidade na sociedade muito grande.
Hoje tem gente de tudo quanto é tipo, com tudo quanto é necessidade. Difícil ter um profissional generalista que vai tratar tudo, não é? Esse generalista até tem uma importância, perceber a demanda, perceber a necessidade e indicar, e indicar. Então, cada dia que passa, nós, eu, você, vamos precisar nos aprofundar no nosso chamado, naquilo que Deus nos deu como competência, naquilo que Deus nos ungiu, nos capacitou com o Espírito Santo. Então, nós vamos precisar, você precisa com urgência, todos nós precisamos com urgência entender o nosso chamado no corpo de Cristo, entender a nossa posição no corpo de Cristo e avançar, desenvolver as nossas habilidades. Se o Senhor te chamou para uma determinada área, você precisa se dedicar a ela e se aprofundar a ela, e estudar, e buscar, e orar, e estar bem especializado. Por quê? Porque as demandas vão aumentar e vai precisar de gente capaz e muito capaz. Outra questão, né? Não basta, né? É a união dos diferentes. Então, essas pessoas muito bem treinadas e bem capazes, né? Elas vão precisar ter um desenvolvimento bem orquestrado. Os ministérios vão precisar ser bem orquestrados. Nós vamos precisar aprender a trabalhar em conjunto. Não vai dar mais para um pastor, ou para um líder, ou para uma pessoa que com muita competência lidar com tudo. Não vai dar. Vai precisar entender que a partir de agora é com a irmã Renata, a partir de agora é com o irmão Roberto, a partir de agora é com outro irmão. Entende? Não vai dar mais para fazer como fazia o meu pai e o meu avô. Né? Alguém vai discipular e vai passar para o outro, esse outro vai fazer avançar no conhecimento, no entendimento do Senhor. Então, um grande desafio aqui para nós, esse é um grande desafio para nós, porque nós temos muita dificuldade de assimilar o nosso limite ministerial. Até aqui foi benção, daqui para frente agora é com o irmão fulano de tal. Nós temos dificuldade nisso, não é? Nós precisamos crescer, um grande desafio para nós. O outro ponto, né, isso é tudo muito básico, parece que não muda nada, né? É o poder do Espírito Santo. Deixa eu te falar porque da ênfase que quero dar aqui com relação ao futuro, quando eu falo do poder do Espírito Santo. Sabe, querido, se já não bastasse todas as amarras de Satanás, os levantes de Satanás, a igreja do futuro também vai se deparar com um engano que vem da inteligência artificial. Olha que loucura. Igrejas do engano, igrejas que empregam lá aquela conversa mole que eu falei aqui atrás, igrejas que perderam o mover do Espírito Santo, vão lançar mão de inteligência artificial para tocar o coração das pessoas, para simular revelação. Não é revelação. Não é revelação. É um algoritmo que percebe que você hoje levantou mal, porque o seu relógio, o smartwatch, conversa com o seu celular e diz que a tua pressão está alta e que o seu batimento está acelerado, que você não dormiu bem, e o seu celular transmite essa informação para o além, e essa inteligência artificial percebe e manda uma mensagem para você, simulando revelação, simulando algo de Deus, simulando algo da parte de Deus, quando não vem de Deus, é uma conversa motivacional, é algo, sei lá. Então, isto, queridos, pode amarrar muita gente na religiosidade, na frieza espiritual, pode fazer com que muita gente continue preso em instituições que não pregam o evangelho da verdade, que não manifestam o poder de Deus, pode manter muita gente enganada. Essa que é a pura verdade. Então, além das fortalezas estabelecidas por Satanás, a igreja vai precisar de poder de Deus para desvendar um engano que pode vir do natural mesmo, dos tantos algoritmos que se cria por aí, não é? E simula algo espetacular e mantém as pessoas presas no engano. Então, um grande desafio nosso. Nós precisamos buscar poder do Senhor de uma forma mais intensa, porque nós temos grandes desafios aí pela frente. Um outro grande desafio será com relação ao relacionamento.
o relacionamento, nós vamos precisar desenvolver um relacionamento presencial, de atenção, de acolhimento, de recepção, de verdade, de olho no olho, de calor humano, de abraço. Não é? Nós vamos precisar disso, mas nós vamos precisar também fazer a mesma coisa de uma forma online. De abraçar online, receber online, transmitir através das ferramentas online as nossas emoções, a nossa consideração, o nosso carinho para com aquele que está participando do nosso culto. Então, a gente vai ter que ter um pastoreamento, a atenção e o pastoreamento será maior. Nós temos uma dupla jornada, uma jornada presencial nos cultos, nas reuniões, nos cursos, mas nós também teremos que desenvolver um pastoreamento efetivo, eficaz, de forma online. Então, eu não sei se vai ser através do WhatsApp, enfim, nós vamos ter essa demanda de relacionamento, de pastoreamento 24 horas. 24 horas. Presencial algumas horas na semana, mas online o tempo todo. E as pessoas com as suas demandas, com as suas necessidades, com as suas perturbações na alma, nas perturbações nos casamentos, nós vamos precisar entender e fazer isso de uma forma saudável e eficaz. Desafio para nós aí. Outro item é o giro de pessoas, a rotatividade de pessoas nas igrejas vai aumentar. Vai aumentar. Então, as pessoas que hoje já se movem por interesses, elas não se movem por propósito, elas se movem porque aquela igreja é a igreja bacana do momento, elas se movem por aquele pastor bacana que tem uma pregação legal, elas se movem porque aquela igreja tem um trabalho com crianças bom, e depois outra que tem, ele vai para outra igreja porque depois as crianças cresceram e agora são jovens, e ele vai para aquela igreja buscando uma atenção ao seu filho que agora é jovem, enfim, se move por interesse e não por propósito. Então, isso vai aumentar. Isso vai aumentar, já é uma realidade, e isso vai aumentar. Então, queridos, uma coisa que eu percebo é que a igreja vai precisar, e tendo essa percepção, é isso que a gente já tem trabalhado, a igreja vai precisar cada vez mais deixar claro, deixar muito bem alinhado qual é o seu propósito. As pessoas vão se engajar na igreja, e elas vão se estabelecer e vão criar vínculo na igreja à medida em que elas entendem o propósito da igreja. E o propósito da igreja casa com o propósito dela. Então isso vai gerar um engajamento, o propósito de vida dela casa com o propósito da igreja, e ele tendo um espaço para desenvolver o chamado dele, isso vai gerar o engajamento, isso vai evitar esse giro de pessoas que muitos pastores falam: puxa, eu recebo 10 membros e eu perco 10 membros, entra 20 sai 20. Essa é a fala de todo e qualquer pastor. Isso vai aumentar, e um caminho para evitar isso é a igreja divulgar de uma forma muito clara e transparente qual é o seu propósito. E é isso que a gente já tem feito na nossa igreja. Esse é o nosso propósito, esse é o nosso chamado. Foi a segunda aula aqui que passamos. Por quê? Porque as pessoas se identificando com isso, eles vão, puxa, é isso que Deus colocou no meu coração. O que esses caras têm como chamado também é o meu, ferve no meu coração. E então ela vem, ela se engaja, e ela recebe treinamento, ela recebe capacitação, e ela recebe oportunidade. Esse é um outro ponto fundamental. Ela precisa receber oportunidade, se dar espaço para que ela venha frutificar daquilo que Deus tem na vida dela, acerca do chamado dela. Então, está aqui um desafio que temos, e a gente já percebe aí uma solução. Outro desafio nosso é trabalhar dentro do propósito. Se a igreja tem um propósito, precisa trabalhar sempre dentro desse propósito.
Se a nossa igreja tem um chamado de dar esperança, de cura e libertação, de conduzir as pessoas à intimidade com Deus, de conduzi-las à capacitação do poder do Espírito Santo, tudo que nós fizermos tem que estar dentro disso, porque aí seremos eficazes. Tudo dentro disso que fizermos seremos eficazes. Vamos treinar e capacitar líderes dentro desse propósito, dentro desse chamado. Tudo que a gente for fazer precisa estar focado no nosso chamado. Quanto mais frentes de trabalho tivermos dentro do nosso chamado, mais eficazes seremos. Quanto mais líderes capazes tivermos dentro do nosso chamado, mais eficazes, mais influentes, maior será o crescimento da comunidade, maior o crescimento será da igreja. Então, mais um outro ponto de grande desafio é o desenvolvimento de líderes. Este é um ponto muito nervoso para a igreja do futuro. Já vivemos, queridos, o abandono da liderança. Muitas pessoas têm deixado as lideranças, deixado o seu chamado, deixado o ministério que trabalhou tanto tempo, eles têm deixado. Por quê? Porque há uma demanda social muito grande. Então estão deixando para se envolver com coisas que lhes traz prazer. Então, se trabalha demais, se estuda demais, dorme tarde demais, tudo é demais, né? E aí, quando tem uma folga, ele quer descansar, ele quer passear, ele quer lazer, ele quer viajar, ele quer relacionamento com outras pessoas, enfim, há uma busca por uma válvula de escape. E o ministério não é isso. As pessoas então o ministério não tem sido para uma geração de líderes algo que dá prazer. Então, muitos líderes têm deixado os ministérios na busca por coisas, na busca de prazer, de lazer, de passeio, de churrasco, de um bem-estar com a família. Sabe, todas as justificativas são boas, mas não conseguem fazer de forma equilibrada. Por quê? Porque a vida profissional, porque a vida social, porque vão exigir demais deles e vai faltar tempo para servir ao Senhor. Isso já é um fato e isso vai aumentar. Então, o desafio que teremos é de recrutar pessoas dispostas a ser treinadas, porque muitos estão dispostos, né? Mas também disponíveis, com agenda que lhe proporcione a possibilidade de receber um treinamento e futuramente desenvolver um ministério. Este já é o desafio que temos e isso vai aumentar. Porque a busca por lazer, a busca por coisas desse mundo, a busca por algo que lhes dê prazer, que lhes dê um alívio, vai aumentar. Então, teremos que nos deparar, queridos, também com líderes com pouca disposição, e esse é um desafio tremendo, pessoas com pouca disposição de aprender as coisas de uma forma mais profunda, mais demorada, mais lenta. Vai ter uma geração de pessoas focada no imediatismo, focada no algo para fazer, para aprender hoje e fazer amanhã. Então, uma geração de líderes com pouca disposição de aprender algo profundo e também com dificuldade de entender que o ministério não é apenas acerca do saber, e sim do viver, do praticar. Então o cara acha que ele já sabe e ele vai começar a cavar espaço para querer exercer, mas sem antes viver. Então entenda o seguinte, não é só falar de transformação, não é simplesmente pregar. O evangelho não é isso, simplesmente pregar transformação. Não é isso o evangelho é ser a transformação.
mostrar através da sua vida a transformação. É isso que é o Evangelho. Então, nós teremos uma geração de futura, de líderes, né? Pessoas com muita escola, com muito preparo, com muita influência, e às vezes influentes em mídias sociais, e que não estão dispostas a aprender gradativamente. E eles vão querer buscar o seu espaço de influência. Então, um grande desafio que temos, que é treinar líderes e fazê-los capazes, né? Capazes em todas as áreas. Né? Quando você pega o texto que diz das habilidades do ministério, né? O apóstolo Paulo está falando a Timóteo, né? O pastor, o bispo e tal, precisa isso e aquilo, né? Nós temos lá que seja apto para ensinar. Queridos, é uma coisa que fala de treinamento, de apto a ensinar. O resto tudo é caráter. Se eu não me engano, 12 ou 13 outras habilidades que são inerentes de um caráter tratado. Entende? Então, vai ser uma geração que simplesmente por se entender apta a ensinar, ele acha que ele já pode ensinar e que a gente tem a obrigação de dar essa oportunidade para ele ensinar. Então, teremos aqui um grande desafio no treinamento de líderes. Nós temos um desafio de líderes abandonando e de líderes chegando com pouca disponibilidade, com pouca disposição de ser treinados na medida em que precisam. Né? Nós precisamos ser líderes que inspiram, que encorajam, que desafiam no espírito a nova geração a viver um evangelho mais profundo e não mais raso. Grande desafio. Por isso precisamos do poder do Espírito Santo. É uma geração que precisa ver o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Para encerrar, a igreja que avança. Essa parada do virtual, a gente conhece ainda pouco, eu pelo menos conheço pouco, mas nós vamos precisar usar esse canal de uma forma viva, sabe? Não pode ser gelada, viva, interativa. Quando veio a pandemia, eu tinha uma preocupação. Muitas igrejas, porque já tinham canais fortes no YouTube, no Instagram, eles já trabalhavam essas mídias e a gente trabalhava muito pouco, apenas divulgando programação da igreja. Eu tinha uma preocupação. Eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso me comunicar, eu preciso me conectar com ela. Eu quero ver o rosto dela. Assim como ela está me vendo, eu quero vê-la. Eu não quero só alguém no chatzinho dizendo oi. Né? E por isso a gente correu para essas ferramentas aí como o Google Meet, como o Zoom, né? Porque eu buscava essa interatividade. Então, queridos, nós precisamos trabalhar isso. Não é? Nós precisamos trabalhar isso. Por quê? Porque são ferramentas eficazes. Um discipulado, né, já hoje, agora, já pode ser um discipulado que a gente está chamando aí de híbrido. Não é? Parte teórica, ela pode ser, já temos condição de ministrar a parte teórica de uma forma online. Mas nós não vamos poder, e aqui é o nosso desafio, porque todo mundo vai querer ficar no online. Olha aí, né? Esse curso, quase todos vocês, 99% de vocês fizeram online, né? Mas tem que ter uma parte presencial. Esse híbrido é importante, uma parte teórica online, mas também o prático precisa ser presencial. Porque o evangelho, queridos, envolve comunhão, envolve um partilhar de pensamento, de ideias, de olhares, de abraço, entende? Existe uma interatividade que o online ainda não consegue nos proporcionar. Então, o nosso aqui, um discipulado, um treinamento híbrido, teórico pode ser online, mas nós vamos precisar trazer essas pessoas para perto, para orar conosco, para compartilhar conosco do coração. E você já está percebendo isso. Deus tem agido nessas ferramentas online. Nós ministramos vários cursos aí online. Eu me surpreendi com o que Deus fez através da ferramenta online. Mas quando trouxemos as pessoas para um presencial, foi transformador. Aquilo que estava empacado, aquilo que estava meio que parecia que não ia avançar através da ferramenta online, quando trouxemos para o presencial, destravou.
Então, isso aqui também precisamos estar atentos. A igreja que avança, a igreja do futuro, ela precisa ter uma gestão administrativa dinâmica. Não dá para ser uma igreja travada, com delibera aqui, delibera lá, delibera para cá, não dá. Precisa ser uma igreja dinâmica, rápida, uma igreja que faz investimentos estratégicos, não é sair gastando dinheiro em modinhas, sabe? Ah, não, agora a moda é isso, então vamos gastar. A moda agora é telão de LED, e aí sai todo mundo para comprar telão de LED, pagando em dólar e aquela coisa toda. Não. Sabe, precisa ter revelação de Deus para entender o que Deus quer da comunidade. Cada pastor, cada membro, cada diretoria precisa orar para buscar uma visão de como melhor investir, qual a estratégia boa para investir, e não seguir moda. Seguir moda enfim, é não ter revelação, é admitir, né, que vive direcionado pelo que vê e não pelo que ouve, né? Vive copiando outros e não pelo que ouve da parte de Deus. Então, um desafio aqui para todos os gestores, para todas as diretorias da igreja. E aqui o último ponto, parcerias certas, né? A nossa igreja, a gente tem uma parceria, né? Uma parceria com a UDF. Nós ministramos, né, os nossos cursos, todos os nossos cursos são da UDF, né? E a UDF tem as suas parcerias com os ministérios internacionais, e ela então junta esses ministérios num só lugar aqui no Brasil e distribui, entende? Isso vai aumentar e precisa aumentar. Né? Não existe só os cursos da UDF, existem outros bons cursos que nós precisamos ter essas parcerias certas. Viu? Existe uma outra parceria. Um ministério pode compartilhar do seu público com outro. Se o chamado desta igreja é um chamado para cura, para libertação, para ministrar propósito, para ministrar o poder de Deus na vida das pessoas, uma outra igreja que tem um chamado evangelístico não poderia trazer, compartilhar dos seus membros, dos seus futuros líderes para serem treinados aqui e depois irem para o chamado? E nós não poderíamos também emprestar o nosso público para ser treinado no evangelismo lá e crescer também? Entende, queridos? Então, isso aqui, quem perceber isso vai fazer com que o reino cresça. Não é? Um ministério vai empurrar e alavancar o outro, e juntos a gente cresce. Esse que é o grande lance. Então, acontece que nem sempre, não, então a gente treina, a gente manda os nossos líderes lá, e os irmãos treinam as pessoas lá para fazerem evangelismo aqui na nossa igreja. Deixa eu te dizer, nem tudo se resolve com treinamento. Treinamento é uma coisa boa, a gente trabalha muito com isso, mas nem tudo se resolve com treinamento, né? Existe algo sobrenatural na vida de alguns ministérios, não é? Existe a unção, existe uma capacitação de Deus, existe algo da parte de Deus, né? Não sei se você se surpreende, mas tem coisas que para a nossa igreja, para o nosso ministério é muito simples, muito fácil. Por quê? Porque nós temos essa capacitação de Deus. Você tem essa capacitação de Deus. Então a gente lida com algumas coisas com o pé nas costas, tranquilo, né? E para outros esse negócio é escabroso, é difícil. Por quê? Porque tem uma unção do Senhor, né? Então nem sempre só treinar resolve. As parcerias, cada dia que passa, serão fundamentais para o crescimento do corpo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Palavras-chave para o futuro, e aqui o futuro da nossa igreja. Palavras-chave: unidade. O Senhor está nos desafiando a superar o nosso isolamento, as nossas diferenças, o nosso jeito particular de lidar as coisas, e para que a gente possa juntos nos agruparmos e sermos mais eficazes. Uma marca, palavra-chave: simplicidade
Nós precisamos manter isso no nosso DNA, a simplicidade. Não podemos entrar numa parada de querer ficar sofisticado. Deus a gente abençoa aqueles que Deus tem abençoado dessa forma, mas o nosso chamado é a simplicidade. Isso não significa que nós vamos ser rústico, né? Pode melhorar, nós estamos trabalhando para melhorar isso aqui, mas esse não é o nosso diferencial. O diferencial não é o conforto, o ar-condicionado, o telão de LED, as cadeiras almofadadas, não é. O nosso diferencial é a unção do Espírito Santo que Deus tem nos dado, e nós precisamos nos atentar, porque existe um caminho muito sedutor, né, que pode nos seduzir e a gente pode se perder, e isso pode nos levar para longe do propósito de Deus. Então, simplicidade, e isso é a marca, meu irmão, ousadia. Aquilo que o Senhor nos der como percepção, como revelação, nós precisamos ter a ousadia. Sabe que aliás, ousadia no Espírito, ousadia em Deus é isso, né? Jesus chama Pedro para andar sobre as águas, né? E Pedro se joga e vai, né? Isso é ousadia, né? Então, nós precisamos dessa ousadia de nos jogarmos na vontade de Deus. De nos jogarmos, é se jogar no escuro e crer que Deus vai fazer, porque Ele foi quem nos direcionou. Amém? É isso. Muito obrigado pela tua companhia. Espero que você tenha assistido os outros vídeos. Muito importante que isso fique gravado para que a gente possa acompanhar. Aqui parece, meu amado, que Deus nos deu um rascunho de um manual. Tem coisas para ser acrescentada aqui, com certeza, e muitas coisas, mas parece que a gente tem um rascunho daquilo que Deus quer de nós e que nós precisamos nos preparar. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa meditar nessa palavra, que você possa se desafiar a ser um líder do futuro, um líder que vai viver em unidade, em simplicidade, em ousadia, um líder que tem esse perfil, essa visão, né, que nós juntos possamos conquistar para o reino do Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz.